vamos iniciar o nosso webinar. Então, eu sou a Aline, analista do Sebrae Maranhão, a qual serei a moderadora deste webinar. Sejam bem-vindos a mais um evento do Sebrae Maranhão, que vem promovendo uma série de webinars sobre a retomada dos negócios e hoje, em especial, negócios da beleza. Informamos que, após a transmissão deste webinar, ficará salvo em nossa plataforma na loja Sebrae para uma posterior necessidade de rever alguns pontos que achar interessante, você terá esta gravação deste webinar. O certificado também digital você também terá acesso na loja Sebrae, após a finalização desta transmissão, a qual terá a duração de 1 hora. Nesse tempo, também responderemos algumas perguntas, as quais vocês poderão estar realizando no chat. E no final, responderemos, a nossa convidada, Andressa Torres, estará respondendo a vocês. Agora, então, vamos iniciar o nosso webinar sobre boas práticas para o pós-pandemia negócios de beleza. A nossa convidada é a Andressa Torres, uma das maiores especialistas do país em inovação e negócios de beleza. Incubada no Vale do Silício, foi uma das principais articuladoras do Lei Salão Parceiro e coordenou as normas técnicas da beleza no Brasil junto à ABNT. É coordenadora nacional de beleza do Sebrae, também publicitária, especialista em mercados de inovação e mestre em psicologia. Seja muito bem-vinda, Andressa. Obrigada, Aline. Que prazer enorme estar com vocês aqui, Sebrae lindo, Sebrae Maranhão, que eu adoro. Mas, e falando sobre um tema muito importante para os negócios de beleza, que é a retomada, né? Os negócios de beleza que foram tão atingidos por pela quarentena, pelo isolamento social, né? Por todo esse contexto da pandemia Covid-19. Mas a gente tem que provar agora que nós estamos preparados para retomar, né? Retomar com segurança, retomar aí pensando em recompor o nosso faturamento, em novos cenários para os negócios de beleza, com o aprendizado que tivemos aí durante esse processo que foi doído, né? Que foi complicado, que a gente teve aí muitos desafios, mas que é possível e necessário que a gente vença, né? Então, hoje a gente vai bater um papo aí sobre isso. Eu tenho falado muito aí Brasil afora sobre olhando esses cenários todos, né? Ontem, uma das maiores especialistas na pandemia no Brasil disse que, na verdade, a gente tem 27 epidemias, né? E eu tenho visto isso, porque em cada Sebrae que eu atuo, cada parceiro, cada entidade local ou nacional que a gente conversa, são realidades diferentes, mas o contexto é o mesmo, retomar com segurança para trazer o nosso cliente de volta. Certo. E falando nisso, Andressa, então, um dos setores mais atingidos são os negócios da beleza, né? E como você citou, a questão do Sebrae nesta preocupação de poder estar dando as orientações de retomada para os negócios da beleza, você pode estar compartilhando conosco quais foram como foi a construção desse material para os negócios da beleza e quais são os tipos de materiais que o Sebrae está disponibilizando? Sim, Aline, particularmente, assim, eu adoro contar essa história, porque é uma história muito bonita, assim, de união do segmento da beleza. Eu acho que todo mundo que tem um negócio de beleza, que empreende na beleza, que é profissional, tem que saber. Então, a primeira coisa que eu acho que é bastante importante que a gente saiba é que existe um comitê de crise para a beleza. Então, existe um grupo que se reúne todos os dias, desde o comecinho da crise, lá em fevereiro, quando a gente começou aí a ter a possibilidade do coronavírus vir para o Brasil, do novo coronavírus vir para o Brasil, e a gente prevendo aí as consequências, já começou a se reunir para pensar nisso. Então, é bastante importante que os negócios de beleza saibam que existe um comitê todo o tempo, full time,
pensando e adiantando ações para apoio aos negócios de beleza. Desse comitê participam o Sebrae Nacional e as entidades nacionais, a Associação Brasileira de Salões de Beleza e o ProBeleza, que é a Associação Nacional de Profissionais de Beleza. Então, lá, quando a gente começou os trabalhos do comitê, nós estávamos muito preocupados em manter o faturamento dos negócios de beleza. Então, nós começamos a produzir materiais, o grupo de gestores de beleza no Brasil, né, do Sebrae, foi sensacional produzindo materiais que tratavam de vouchers, de venda antecipada, de comércio eletrônico, né, de como vender produtos e fazer essa entrega sem o presencial necessário no salão de beleza. Então, passamos essa fase, num primeiro momento aí do isolamento, tentando manter um faturamento mínimo. Depois disso, nós começamos a falar sobre crédito, sobre a organização financeira para passar esse período, né, de faturamento muito baixo. Em paralelo, o Sebrae foi produzindo pesquisas, foi monitorando no mercado como é que esses negócios estavam desempenhando durante a crise. E aí a gente, com o monitoramento do Sebrae, nós começamos a ter informações muito robustas de como os negócios de beleza estavam se saindo, né? Você conhece o material, você sabe que os negócios de beleza foram os mais atingidos em relação a faturamento nos serviços, junto com academias de ginástica, que foi um outro setor também bastante atingido. Aí eu estou excetuando o turismo, que realmente esse aí não tem para ninguém. Esse foi um impacto muito grande. Então, assim, dentre essas todas as ações que nós fizemos, nós começamos a perceber que logo em seguida, uma terceira onda de apoio seria produzir um material de retomada, porque o isolamento não duraria para sempre, né? Então, a coisa de 1 mês e meio atrás, a gente começou a entender como é que estava sendo essa retomada nos outros países. Então, nós começamos a pesquisar por meio de um parceiro maravilhoso, que é a Intercofir, que tem, né, que você se lembra que tem em mais de 50 países. Então, nós começamos a fazer os contatos, primeiramente na China, né, que foi a primeira reabertura, e depois em outros países. Fizemos uma live com a Alemanha, maravilhosa, vou até citar um exemplo deles daqui a pouco, quando a gente estiver falando dos custos. Começamos aí um texto base. Então, o Sebrae foi responsável por um texto base dessas orientações de retomada, e o processo é que eu digo que foi muito bonito, por isso que eu tenho o maior prazer de contar. Então, depois desse texto base, nós co-criamos uma segunda versão do texto junto com as entidades nacionais. Então, eles fizeram um grupo que tinham os médicos de referência dessas entidades, os biólogos, enfermeiros, muita gente de saúde, amparando esse texto para que ele tivesse duas características. A primeira, que ele proporcionasse a segurança tanto da equipe quanto do cliente, né, que as orientações elas tivessem, de fato, um papel bastante importante na segurança desse negócio de beleza, para dentro e para fora. E também um outro pilar é que fosse execuível, né? Que fosse aplicável, que todos os negócios de beleza, desde o pequenininho, o MEI, com 1, 2 cadeiras, até o grande salão, tivesse a mesma possibilidade de cumprir as orientações e trazer o seu cliente de volta. Então, essas foram as duas premissas que nós queríamos que esse texto tivesse. E aí, num terceiro momento, Aline, a gente ainda teve a validação de entidades locais e das empresas que estão na nossa cadeia, né? Então, a indústria de cosmético, fornecedores, empresas de tecnologia que atendem os salões. Então, nós tivemos mais de 50 assinaturas de validação, tanto de entidades locais, que são sindicatos e associações. Dos estados,
de regiões, né? Porque às vezes o sindicato atende mais de uma região, e da indústria. Então, grandes marcas como L'Oréal, Vela, Alfa Parf, indústria nacional. Então, assim, foi um material ricamente validado pelo mercado. Por isso que eu digo que é uma história para ficar no nosso, para ficar aí nos nossos escritos do ano de 2020, né? E o texto, respondendo a sua pergunta objetivamente, né? Depois de você ter me perguntado como ele foi construído, está disponível no nosso site, sebrae.com.br/retomada. Então, é só buscar o material, está lá disponível e muito simples de ser aplicado. A gente pensou numa jornada bastante intuitiva, né? Então, por onde você começa, onde você termina, e ficou um material que eu nem chamo de material do Sebrae, eu acho que é um material do mercado para o mercado. O que a gente fez, o que a gente fez foi apoiar os negócios de beleza a produzir o seu próprio protocolo com muita ciência, com muita segurança e com a validação de todos. Certíssimo. E assim, como já acompanha há um tempo, esse trabalho da coordenação a parte de beleza do Sebrae Nacional na tua frente, o quanto é importante as parcerias, que não é um processo que se deu agora, as parcerias em relação agora a este período, a este cenário. Não, já é um processo que é de 2014, 2012, se eu não me engano. Isso. Então, é um processo de longos anos, e a qual veio o quê? Cada vez mais se fortalecendo. E isso resulta também nesse mais um trabalho, nessa entrega, como você citou, do mercado para o mercado, com o apoio, todo o suporte, né, a questão do Sebrae. E esse material está incluso os e-books, né, tem um e-book sobre a retomada, tem o material de arte, que para facilitar que os empresários podem estar baixando a arte, essa arte da questão dos cuidados, colocar nos ambientes de salões, e ainda fazer um quiz que ainda pode ter o certificado de seguridade das informações, aonde também pode estar colocando, né? Isso, No próprio seu ambiente, informando que todos os profissionais e empresários, ou empresária, participam ou está tendo esse conhecimento com esse certificado por parte do Sebrae. Isso, exatamente. Andressa, Aline, essa fale. história nos deixa muito orgulhosos, né? Então, eu acho que quando você cita, né, da nossa parceria aí de tantos anos com as entidades de mercado, de fato, beleza, tem tido aí uma forma de atuação que interage muito com o mercado. Isso é muito bom, né? Porque o mercado somos todos nós, né? As pequenas empresas, as grandes que participam dele também, que são muitas vezes o nosso benchmark, né? Para a gente chegar aí tão longe, como é que a gente faz, e principalmente as entidades. Eu acho que essa pandemia, um dos legados, dos mais importantes, só aproveitando o seu gancho aí, é que o salão pequeno, da região que você atua, né? Nós todos, aí no Maranhão, em São Luís, no entorno, em todas as cidades que nós temos grupos, é muito importante que a gente faça parte da governança local desse tipo de negócio, né? Seja a FEComércio, né, que está junto sempre conosco com o Sebrae, seja o sindicato local, a associação local, um grupo de empresários que se reúne em torno do projeto do Sebrae. É muito importante que a gente converse e interaja, porque é assim que a gente começa as nossas conquistas, né, Aline? Então, esse é um legado importante que a pandemia nos alerta também, né? De que juntos a gente consegue produzir muito mais e muito melhor. De forma isolada fica muito mais difícil. Andressa, e quais são as adequações que devem ser feitas para atender às exigências para manter um ambiente mais seguro? O que elas podem estar fazendo? Tá, eu sempre digo, Aline, assim, eu tenho dito que as adequações, elas são simples de serem feitas, na sua maioria.
e elas têm sempre um objetivo muito claro. Então, cada ajuste tem um objetivo claro. E o empresário, ele lendo ali as orientações, ter é, ele pode ter ideias para cumprir aquele objetivo, às vezes de maneira diferente, com o mesmo resultado. Então, vejam bem, assim, tudo que nós vamos falar aqui pode ser alcançado de diferentes formas. O que a gente coloca é a sugestão da forma mais fácil, mais simples, que a gente consegue aquele resultado de segurança. Vou começar pelo Uhum. espaço, tá? O espaço físico. Então, o que a gente deve entender sobre o espaço físico? Nós não podemos ter aglomeração, né? De forma alguma. Não, para que o ambiente esteja seguro, nós não podemos ter aglomeração de profissionais no entorno do cliente, nós não podemos ter aglomeração de clientes no mesmo espaço com medidas de distanciamento menores que 1,5 m a 2 metros. Então, se você tem, por exemplo, essa pergunta é muito comum, cadeiras que são muito próximas, o que você vai ter que fazer? Porque a maior parte dos salões tem o espelho fixo, né? Isso é uma Sim. característica do salão brasileiro. Então, se você tem o espelho fixo, você vai ter que inutilizar aquela cadeira por um tempo, né? Se você tem as cadeiras muito juntinhas. Então, você usa uma, inutiliza uma, utiliza outra, assim como a gente tem nos aeroportos hoje, assim como a gente vai ter na indústria do entretenimento, né? Quando a indústria retomar. Então, você vai ter uma cadeira que é utilizada no cinema, a outra não, a outra sim. Do mesmo jeito, a gente vai fazer para a beleza. A gente não pode ter uma proximidade com muitas pessoas ao mesmo tempo, que é o que a gente chama de aglomeração, né? Então, Sim. o profissional e a cliente, eles já terão uma proximidade, né? Nós já temos que tomar o cuidado com essa relação, com esse contato, e evitar o contato com as demais pessoas que vão estar no salão ao mesmo tempo. Esse é um outro ponto bastante importante, Aline. Acho que a gente entra agora na sua segunda pergunta, mas eu só vou dar Sim. um pontinho aí antes de você perguntar, que é como a gente faz a gestão do espaço para que a Sim. gente evite essa aglomeração. Mas antes disso, outra pergunta muito feita sobre o espaço físico é o uso de ar-condicionado ou ventiladores, né? Acho que vocês devem receber demais essa pergunta aí, porque o É nosso que é muito Maranhão quente, né? é quente, essa terra linda aí. Quente. Então, como é que a gente faz? Tem um filtro específico para o ar-condicionado, que está lá descrito no nosso material, e também existem aí a indicação, a orientação que a gente deixe o máximo de janelas abertas, né? De É, a corrente de ventilação ar natural. aberta. O uso do ventilador está contraindicado, porque o ventilador ele movimenta as partículas, né? Então, às vezes você liga o ventilador, aí não adianta você ter um distanciamento de 1,5 m, 2 metros, porque você está jogando a partícula aí, pode estar jogando uma partícula de vírus para mais longe do que ela iria sem a ajuda do ventilador. Então, a Uhum. gente vai ter que evitar aí o uso dos ventiladores por um tempo. Esse foi até um assunto bastante comentado quando a gente fez a nossa... Vou me ajeitar aqui, perdão, gente. Quando a gente fez o nosso primeiro debate, que era sobre o uso do secador de cabelo, né? Porque o É. secador de cabelo também movimenta partículas, né? Então, qual é o consenso que nós chegamos? Que nós podemos utilizar o secador de cabelo, claro, o salão não vive sem ele, né? Mas sempre para baixo, na orientação do vento para baixo. Evitar aquele tipo de uso que espalha o vento no Sim. entorno, né? Então, pode sim ser usado com consciência, né? Com os cuidados necessários para que se não tenha uma movimentação de partícula nem para cima nem lateral. Andressa, e em relação ao melhor trabalho com equipe, como é que pode o empresário, a empresária da parte da beleza, pode também estar trabalhando com os processos para ajustar neste novo cenário? Olha,
eu Andressa? 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 Aline? Aline, tá Oi? aí? Agora, ok, sim, agora Tá aí sim. um pouquinho, desculpa, querida. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Pronto. Uhum. Então, respondendo, eu acredito que um dos aprendizados mais importantes, né, nesse período do isolamento foi a essência de time. Nós sabemos que os profissionais, né, muitos deles, não conseguiram ser atendidos pela ajuda governamental e realmente passaram aí um período bastante complicado financeiramente falando, com uma queda de faturamento abrupta, né, com Hum. praticamente zerado o faturamento. É, então, essa é uma questão que a gente, nas nossas conversas, a gente tem discutido bastante, que é quem deu a mão, né? Quem ajudou, quem conseguiu incorporar esse espírito de time vai ganhar um profissional fiel por muito tempo, né? Vai ganhar um aliado aí por muito tempo. Isso também acontece em relação à indústria cosmética e o salão, né? Esse relacionamento, se a indústria cosmética facilitou o pagamento de faturas, apoiou o salão, como a gente teve programas maravilhosos como Beleza Amiga, é, como o Apoie um Salão, Uhum. que foi também apoiado pelo Sebrae e aí trouxe L'Oréal, Vela, Trinx e outros grandes nomes Parceiro. da indústria cosmética para junto do salão, esses também serão marcas lembradas como marcas que tiveram esse espírito de time. E vão ter aí muitos salões fiéis aí no seu portfólio. Mas, falando assim, bem na prática, por que eu estou falando do espírito de time? Porque tudo precisa ser definido em equipe, né? Não à toa, a lei que rege os nossos negócios se chama Lei Salão Parceiro Profissional Parceiro. Parceiro, né? A parceria está no espírito da modelagem do negócio de beleza no Brasil. A gente não pode esquecer isso de forma alguma, né? Então, é claro que quando um empreendedor, um dono de salão de beleza, né, passa por esse isolamento, tem aí as responsabilidades do aluguel, das faturas da indústria cosmética, das outras faturas tantas, né, que um espaço requer e exige, as contas de água, energia, dados, telefonia, isso tudo que a gente sabe que um negócio precisa sustentar. De todo esse panorama, o que a gente tem é o compartilhamento, é tomar as decisões em equipe, fazer com que todos entendam o cenário que passam juntos, e na retomada é a mesma coisa, Aline, respondendo agora bem próximo aí da sua pergunta, vai existir uma necessidade de um agendamento mais espaçado. Né? Então, uma situação aí que precisa ser definida em conjunto. Vai existir a necessidade da não aglomeração, ou seja, nem todas as cadeiras serão utilizadas no mesmo tempo. Vai existir a necessidade de cuidados que são muito pessoais, né? Se você não está se sentindo bem, se você percebe algum sintoma, comunicar imediatamente à equipe, né? Um compromisso que cada profissional vai ter que ter. Então, assim, veja que tudo isso que eu estou falando precisa ser definido em equipe, né? Uhum. Quem é que vai utilizar as cadeiras que estarão em uso, né? Como é que a gente vai equilibrar os horários entre os profissionais, né? Se nem todos poderão trabalhar ao mesmo tempo, dependendo da área do salão, isso pode acontecer, como é que a gente vai definir quem trabalha, em que horário, né? Como é que a gente vai apoiar aqueles que não poderão trabalhar, né? Existem alguns profissionais
por exemplo, os profissionais de risco, né, que estão em grupos de risco, não poderão retomar as atividades agora, porque é arriscado ainda para eles. Então, como é que a gente vai apoiar esses profissionais em conjunto? Percebe que são muitas perguntas que terão que ser respondidas a partir do time, Sim, e não da decisão única do dono do espaço, né? Que no caso é o salão, a estrutura. Por quê? Porque a equipe precisa ser respeitada, porque a equipe precisa se manifestar para se comprometer, né? À medida que eu emito a minha opinião, eu estou me comprometendo também com aquele resultado, né? Então, assim, é bastante importante que nós, que estamos aqui no entorno, apoiando o salão de beleza, digamos isso, né? Deixemos isso muito claro, que as decisões que são tomadas em time são as melhores decisões, porque elas vão gerar esse comprometimento que eu acabei de falar, e elas vão gerar também uma paz, assim, a tranquilidade de uma retomada sem atrito, né? Sem ficar pensando que esse horário era meu, essa cadeira era minha, ou eu preciso atender todos os horários para recuperar o meu faturamento. Então, todos nós vamos ter que nos ajustar. Eu vi uma live, perdão, com o presidente de um grande banco no Brasil, que falou uma coisa assim que me deixou muito pensativa no dia que eu ouvi, que foi logo lá no comecinho do isolamento, que foi o seguinte, ele disse que agora a gente estava fazendo um manejo de perdas. Então, o que nós temos que trabalhar é para que todos percamos menos, isso. né? Porque não vai ter quem ganhe, gente, nesse momento que nós estamos vivendo, né? E nós temos que trabalhar para que todos nós percamos menos e consigamos nos recuperar mais rápido. E tenhamos um espírito mais colaborativo, né, Andressa? Exatamente. Mais colaborativo, tanto dentro, em torno de todas as nossas relações, principalmente nos negócios, como você falou, a questão de rodízios, né? Fazer o rodízio da cadeira, principalmente se for por semana ou por dias. Aí isso a equipe decide, é por isso que é fundamental o apoio da equipe e o comprometimento de todos nessa questão Isso, da manutenção da questão da segurança do ambiente e de todos os cuidados. E exatamente. quando se fala nesse novo normal, Andressa, o que representa isso para os negócios da beleza? Olha, sim, gente, bom, eu trabalho muito no campo da inovação, né? Sim, Desde que eu voltei do Vale do Silício, e eu tenho colegas futuristas, ou gente que pensa em inovação, que pensa futuros, que detestam esse termo novo normal. normal. Mas eu adoro esse termo, porque, de fato, é o que mais representa a realidade que a gente vai vivenciar, né, que nós Sim, estamos vivenciando, né, Aline? Até hoje a gente se espanta em sair às ruas com as pessoas usando máscaras, né? A gente acha esquisito, parece eu já ouvi muita gente falando, parece cena de filme apocalíptico, né? E, e é verdade, nós temos uma cultura latina que nos impulsiona aos abraços, aos beijos, às afetividades, né? sim, Principalmente, imagina quando a gente pensou isso num negócio de beleza, que é um negócio que ele não vende só o serviço, ele vende afetividade também, né? O receber, contato. o contato, receber essa cliente, trabalhar a sua autoestima. E a gente gosta de falar essa cliente no feminino, né? Eu também adoro isso. Duas coisas que eu, eu adoro. Então, assim, a gente vende um relacionamento saudável dela com ela mesma, né? Então, vende no melhor sentido do termo, né? De estar ali prestando um serviço que ao consumir só faz bem. Então, assim, e é um grande privilégio, né, dos negócios de beleza trabalhar assim. Mas eu vejo que nós temos aí na mão, Aline, uma responsabilidade muito alta sobre os nossos próprios negócios, e isso é bastante sério. Eu até escrevi, eu não sei se vocês, se os nossos colegas que estão nos ouvindo, costumam ler, a HM em Revista, que é a nossa única revista de beleza hoje em circulação no Brasil, né? E é bastante importante que a gente tenha essas referências de mercado.
eu escrevi um artigo para eles dizendo que a gente tem uma chance na retomada. E aí eu vou falar para vocês sobre isso. Quando se coloca orientações de retomada, né, e se traz esse conteúdo para o negócio de beleza, não é porque não é porque isso se configura uma mera formalidade para que haja um conhecimento desse novo procedimento, né, desses novos equipamentos que a gente vai utilizar no salão de beleza. Não é só por isso, mas nós temos que entender as orientações de retomada como a porta de entrada desse cliente de volta à frequência dos negócios de beleza. O salão de beleza, a esmalteria, a barbearia, né, os espaços de estética, todo esse nosso conjunto de beleza, ele requer num alto grau no faturamento, para a maioria dos negócios, 100% do faturamento, do presencial do cliente no salão de beleza, né? Da presença física do cliente dentro do espaço. Então, nós temos que ter a percepção do cliente de que esse espaço é seguro, sanitariamente falando, né, nos aspectos de saúde, da não contaminação para o Covid-19. Então, assim, veja como isso é fundamental, essencial para que a gente tenha uma retomada ao faturamento de antes da crise, né, de antes do isolamento, de antes da quarentena. Então, quando a gente fala desse aspecto, nós estamos falando de uma chance única, porque se a cliente vem uma única vez e ela não se sente segura, a chance dela retomar a frequência no salão de beleza é muito baixa. Ninguém quer arriscar a sua saúde num local onde não se sinta seguro, né? Então, por isso que a gente chama de chance única e de porta de entrada. Então, veja que nós estamos falando aqui, e aí eu vou falar sobre uma outra coisa que é a necessidade do uso das redes sociais e da comunicação para esse reforço, que é bastante importante também. Veja que nós estamos falando de uma retomada que ela está na dependência de uma percepção do cliente, né? Olhe como é que essa questão ela é crucial. Então, não basta ser, ou seja, não basta que a gente adote as orientações de segurança e eleve o grau de segurança do negócio de beleza o máximo que pudermos, mas também temos que parecer ser. A velha história, né? Ser não é suficiente, mas tem também que parecer ser. Então, em todas as nossas comunicações, no espaço, né? Você citou muito bem, no nosso material tem lá os cartazes, né? Os materiais de comunicação visual que vocês podem baixar, imprimir e afixar no salão, no espaço de beleza, seja ele qual for. Mas também nas redes sociais, que são muito utilizadas pelos negócios de beleza, no Instagram, no Facebook, no TikTok, em todas essas redes, falou do serviço, fale também das orientações de segurança. Então, fez um cabelo maravilhoso, colocou ali o serviço, né, para que as clientes conheçam. No segundo momento, já entra com as orientações de segurança. Então, esse trabalho foi feito com toda a segurança, utilizando máscaras, com a medição de temperatura dos profissionais, com o distanciamento necessário, e vai colocando ali tudo que está sendo feito. Sim. Por quê? Porque é igual, eu tenho dito, as pessoas acham engraçado, mas é muito verdade. Eu tenho dito que falar do que temos adotado de orientações de segurança é igual falar de lavar as mãos. Quantas vezes a gente ouviu, desde o início da pandemia, que é necessário lavar as mãos? Centenas de vezes, né? É a mesma coisa. Então, pense igual. O mesmo número de vezes que você ouviu que tem que lavar as mãos, utilizar o álcool gel, é o número de vezes que a gente tem que colocar ali que está cumprindo as orientações
todas as vezes que nós falarmos com o nosso cliente. Então, muita gente me perguntou assim: ah, Andresa, mas eu vou ficar reforçando essa coisa da epidemia, da crise, esse cliente vai ficar com medo, não vai vir. Não, é o contrário. Para tirar o medo é que a gente tem que falar sobre o que a gente está cumprindo. Isso, e o cliente, ele só vai, como você citou, a partir do momento que ele não tiver medo de acessar aquele ambiente, ele usará os serviços. E eu creio que até mesmo eu como cliente, vou ser mais exigente na parte dos EPIs, que aquele ambiente, se a gente for olhar ainda mais ainda os reforços do que nós já vimos orientando nas biossegurança para salões de beleza. Sim. A questão do uso de máscara, né? Uhum. Quanto é importante, mais ainda ressalta-se a questão, mais ainda com este vírus, o uso de máscara que tem que ser de forma contínua, Isso. devido à proximidade. Isso. Como ouvi que em período de 20 anos nós tivemos seis, vamos dizer assim, casos de vírus, né, em 20 anos. E isso vai ser de uma forma, conforme alguns cientistas, que isso vai ser de forma a cada década. Então, assim, a gente não tem como prever, mas a gente tem como prevenir. Então, Isso. esse uso de máscara tem que ser uma forma contínua. Penso tanto para os negócios de beleza, que fica nessa proximidade com o cliente, e bem como para o setor da área de alimentação. Aquele que está fazendo, manipulando o material, aquele que está servindo o alimento. Então, se nós formos pensar o quanto nós estávamos era vulneráveis, né? Para a questão de algum outro tipo de contaminação por via gotículas, algum contato, pelo fato de uso básico de lavar as mãos. É, e Não você é, sabe Andressa? que isso faz parte também desse termo, né, que a gente estava falando, que é um novo normal. As pessoas tomaram consciência de que precisam se proteger mais, que estavam Mais. muito abertas, né, que estavam Sim. muito vulneráveis. E isso vai ser realmente uma diferença assim, bastante importante nos negócios de beleza. Vamos aqui pensar, Aline, por exemplo, o serviço de maquiagem. Hum, Imagina, porque o cliente não pode estar usando a máscara no serviço não. de maquiagem, né? É claro. Então, o maquiador necessariamente tem que se proteger mais e proteger mais o cliente, né? Nessa relação. Então, o uso de máscaras de tecido, O máscara de protetor facial, ainda precisa ser reforçado com o uso do face shield, que é a máscara que cobre todo o o rosto, a rosto. máscara, né, plástica que Uhum. cobre a película, né, que cobre aí todo o rosto. Então, vejam bem, a cada serviço também de beleza, nós vamos precisar ter o equipamento de segurança, né, a forma de proteção que é necessária. A gente tem ouvido de que alguns EPIs são desconfortáveis para o profissional, né? É, E aí cabe à indústria que fornece esses equipamentos ir adaptando esses materiais para a necessidade de cada um, né? Para que a gente tenha melhores materiais, mais sim. confortáveis, para que possam desempenhar também a sua função de segurança. Mas deixar de usar, gente, nunca. Não, não. Não Mais tem. ainda nesse momento. Outro dia, Aline, não sei se a gente tem tempo, só vou contar um caso aqui interessante, é que nós recebemos, que a gente recebe material do Brasil inteiro, né? E aí nós Sim. recebemos um vídeo lá no nosso grupo de gestores. Não sei se você chegou a ver esse vídeo aí também, falando sobre a retomada e a empresária toda feliz, mostrando o salão ali, na narrativa, dizendo assim, olha, tá todo mundo de máscara, né? Todo mundo cumpriu aí as orientações, tudo. E a imagem era de um salão lotado de gente, todo mundo em cima da cliente, cabeleireiro, manicure, pedicure, uma cliente do lado da outra, sem respeitar o distanciamento. Então, assim, Agendamento zero. então a gente ficou pensando, meu Deus, será que as pessoas entenderam, né? Mas assim, o mais importante é dizer que aquela cliente não vai voltar. Assim, tá muito claro que aquela cliente ali, né, que teve o cabeleireiro, o manicure, pedicure, todo mundo ali no entorno dela, outra Sim. cliente do lado, ela sem sombra de dúvida se sentiu
vulnerável ali à contaminação, né? E essa pode ter certeza que é uma cliente que, além de não voltar, vai recomendar que as pessoas não Não estejam vá. ali, porque é perigoso, é um ambiente que não oferece a segurança necessária, né? Para Isso. um, infelizmente, para um vírus que a gente não tem nem vacina nem tratamento. Então, estamos aí numa situação que ela não é simples, né, Aline? Não pode ser tratada como simples, né? Nós estamos vendo a retomada, até quero te perguntar como é que está aí no Maranhão. Nós estamos vendo a retomada acontecendo em várias partes do Brasil, diante de um cenário ainda bastante, com um número de casos bastante alto, e sem a certeza de que nós vamos ter uma queda dos casos aí nas próximas semanas. Mas, por isso também precisamos ter o cuidado muito acentuado, né? Aqui no Maranhão, Andressa, que eu, no momento estou em Imperatriz, né? Que eu resido aqui na cidade de Imperatriz. Sim. Então, São Luís, ele teve lockdown, diminuiu, né, a velocidade dessa transmissão. Aqui nos interiores é que está um pouquinho mais sério, né, a questão da situação da transmissão. Mas você ver por exemplo, eu digo pela minha cidade, quando eu andando, transitando, indo de um lugar para o outro, ainda eu vejo, me assusta, é quando eu não vejo as pessoas de máscara. Então, aglomerações, à noite pessoas em alguns bares. Então, assim, vejo que como se para eles tivesse tudo normal, nesse sentido de não haver mais nenhum risco de contaminação. E isso preocupa, né? Então, se as pessoas não adotarem o mínimo, uso de máscara e o distanciamento, fica tudo muito vulnerável. Sim. Então, às vezes, é necessário, já cheguei a estar em alguma fila, e olhar para a pessoa e ter que pedir, cadê a distância? Então, assim, às vezes a gente pode se passar um pouco de rígido, ou se é mal educado, eu não sei dizer, mas para mim eu estou sendo educada porque eu estou me resguardando. Porque em mim, tem todas as pessoas que estão em meu entorno, que é a minha família, né? Claro. Então, mas nós estamos tendo é um trabalho individual, de cada um ter os seus cuidados, né? E que assim seja para todos nós do Brasil. Uma estimativa, já estamos com 60 mil mortes no Brasil. Quando eu ouvi que uma entidade americana disse que a previsão no Brasil em agosto seria 80 mil, eu falei, não pode. 80 mil mortes no Brasil? Mas nós estamos início de julho, estamos com 60 mil, então ainda nós temos o quê? Todo mês de julho e agosto. Será que nós, vamos dizer de forma geral, vamos deixar isso acontecer? E às vezes só cuidados de iniciativas individuais para a questão de cuidados. Sim, muito triste. E É. Aline, você sabe que eu passei essa mesma sensação que você passou aí com a informação dos 80 mil mortos em agosto. Lá no começo da pandemia, nós recebemos um relatório da Câmara, da Câmara de Deputados Federal, que dizia que em determinado momento, de maio, nós teríamos 1.000 mortes por dia. E na época que nós recebemos o relatório, a gente estava em torno de 60, 70 mortes por dia. Então, quando a gente olhou o relatório, que foi bem lá no comecinho do comitê de crise, a gente teve a mesma sensação, falando assim, não, gente, aqui no Brasil nós não vamos chegar a isso, né? A gente, na época, a gente estava com esse número de mortes na Itália, né? Itália, Sim, depois Espanha, não sei se você Espanha. lembra. E aí, quando a gente olhou aquele relatório, a gente achou quase impossível chegar a isso, né? No entanto, nós já batemos aí, eu acho que foi um teto de 1.400 mortes, né? Foi. Uma infelicidade aí de um determinado dia. É claro que cada morte importa e que a Sim. gente não queria que nenhuma delas acontecesse, né? Mas você está muito certa quando a gente diz que é de cada um. E é também de responsabilidade. Eu gosto muito da filosofia de negócio japonesa, quando assume essa responsabilidade na comunidade. No Brasil, a gente também tem
isso incorporado de muitos donos de negócio, mas a gente precisa avançar muito mais nisso, que é o seguinte: cada negócio faz parte da comunidade que ele atua, né? Assim como cada pessoa faz, né? Então, quando o negócio se vê responsável, né? E ele adota as medidas de segurança, ele está contribuindo sim e muito para aquela comunidade, aquele bairro, aquela cidade, né? Seja ela de interior, de capitais, de onde for no Brasil, é, passe melhor por esse período, com menos mortes, né, com menos doentes. Então, não é só uma responsabilidade de fazer o nosso negócio sobreviver, mas é também uma responsabilidade com as vidas, né? Sim, muito importante. É. Andressa, nós tivemos um problema com a parte do nosso chat, a qual não conseguimos, não está sendo. Ai, só um minutinho, parece que retornou, só um momento, que não estava conseguindo ver algumas perguntas. Então, tem uma pergunta, se não me engano, acho que é da Flávia Nadler, lembra dela? Ah, claro! Um beijo, Flávia. Ela ressaltando quanto é importante o associativismo nesse momento, até para que elas possam fazer compras coletivas de EPI, por exemplo. Deixa eu ver outro comentário. Já Só um falo sobre momento. isso, Flavinha. Aí ela cita mais ainda que para os salões, os pequenos salões, a gente entende que é delicado em matéria de custo a aquisição de tantos EPIs, né? Então, por isso que ela reforça a questão da compra coletiva. E por isso as compras coletivas pode ser um caminho de acessar esses itens com o melhor custo-benefício. Uhum. Flávia, primeiro reforçar o beijo aqui para você. Sou sua fã, você sabe disso. E foi muito importante você ter falado sobre isso, porque foi uma coisa que eu esqueci de falar, né? Eu citei lá no começo que eu ia falar o caso da Alemanha sobre custos e esqueci. Uhum, E aí a Flavinha me lembrou, que bom. Fizemos uma live com a Intercofir Alemanha e com o presidente da Intercofir lá, que tem 4 salões na Alemanha, salões bastante conhecidos lá, salões menores, porque os salões europeus, acho que vocês se lembram, são salões menores, né, Aline? A gente chegou a sim. falar sobre isso várias vezes em outros momentos. Então, não são salões enormes como a gente tem aqui no Brasil, os grandes salões, mas são salões pequenos. Então, ele estava nos contando que na reabertura, bastante parecida com as nossas orientações aqui também no Brasil, é necessário que se tenha máscaras, é necessário que se tenha o álcool em gel disponível em todo momento, é necessário que se higienize, né, faça a sanitização dos equipamentos que são utilizados, não só os equipamentos que são utilizados no serviço, mas também os equipamentos da estrutura, né, as cadeiras, ali por onde o cliente passa, né, desde a recepção até onde ele se assenta, o lavatório, a cadeira do cabeleireiro, a cadeira da manicure, a maca do esteticista, enfim, todos esses usos precisam ser higienizados de cliente para cliente. Precisa se fazer uma pequena remodelação do salão, pequena, mas necessária, né, acerca Uhum. dessas situações que a gente já comentou aqui, de distanciamento, principalmente. É, e também fazer essa limpeza frequente exige mais horas do pessoal de limpeza, talvez alguma contratação extra, alguma situação assim. Bom, enfim, calculados todos esses gastos lá na Alemanha, o custo por cliente foi de 4 euros, entre 4 e 4,50 euros. Então, como é que eles fazem? Se o serviço custa 100 euros, eles cobram 104,50. Então, existe esse valor adicional por cliente, que o cliente sabe que está pagando por conta desses ajustes de segurança. Uhum. Então, aqui no Brasil, e aí eu concordo com a Flávia, há uma preocupação realmente bastante destacada sobre o custo, né, de como é que todas essas orientações vão ser implementadas, quanto custa isso no geral, e a gente tem visto que custa muito pouco, que o valor no custo geral do serviço ele é bastante pequeno, percentualmente falando. Então, hoje os sanitizantes, né, a água sanitária é muito barato, o custo das máscaras também não é alto, o custo
o custo de outras ações, que são essa limpeza frequente, né? Enfim, o processo modificado também não altera muito o custo, já que o salão já se preocupava bastante com a higiene, né? É o tipo de negócio que já tinha isso no seu DNA, no seu processo cotidiano. Ali uma limpeza dos pés quando se chega ao salão, né, por meio de um tapete sanitizante, por meio do uso do Propé ou por meio de borrifar ali o álcool, sanitária, ou água sanitária. Então, assim, tudo isso é muito barato e pode ser aplicado sem que a gente tenha aí ter que refazer uma organização financeira completa assim, para a sua aplicação. Alguns equipamentos têm um custo um pouco mais alto. Existem salões no Brasil, por exemplo, que fizeram aquela câmara de desinfecção, né? Você passa por ali, tem aquele jato ali de produtos específicos e aí adentra o espaço do salão. Isso são para salões que querem fazer e que querem aprimorar a sua segurança, mas não é absolutamente necessário. Então, existem equipamentos caríssimos, mas o equipamento básico necessário é barato. Então, aí tomando o exemplo da Alemanha, para vocês perceberem aí de quem já fez essas contas, é bastante barato. Agora, sempre é bom, como a Flávia aí coloca, que se tenha uma alternativa para se fazer uma compra conjunta, né? Muitos grupos nossos do Sebrae mesmo, pelo Brasil afora aí, têm se planejado para isso, né? Porque os nossos grupos são encontros empresariais, né? Ou encontros empresariais online ali no WhatsApp, ou no Telegram, ou qualquer outra mídia que se use, qualquer outra ferramenta que se use. E é sempre bom que a gente faça essa pesquisa e tenha aí as dicas circulando entre os nossos empresários. O que eu tenho visto é que muitos estão realmente se juntando aí e comprando equipamentos em conjunto. O que vai ser, gente, muito natural daqui para frente, tá? Porque isso vai fazer parte dos insumos, assim como a gente tem toalhas, assim como a gente tem aventais, assim como a gente tem todos os outros tipos de insumos físicos, né, para que a gente faça o serviço, também vão ter que acrescentar as máscaras, os aventais descartáveis, o face shield e todos os outros equipamentos aí necessários para a gente seguir os nossos serviços de beleza. Certo. E reforço que todas essas informações, algumas dessas orientações que a Andressa está comentando, está repassando para nós, você também encontra dentro do nosso e-book para a retomada do negócio para salões de beleza, negócios de beleza, a qual também tem várias dicas de como manter esse ambiente seguro, certo? Então, Andressa, nós agradecemos muitíssimo a sua disponibilidade, viu, em participar deste webinar e compartilhar conosco tantas informações importantes para esse ambiente, um cenário ainda um pouco incerto, mas podemos sim, com apoio, com todo o cuidado e comprometimento do empresário, da empresária e da sua equipe em manter esse ambiente mais seguro e que faça perceptível para os seus consumidores, para os seus clientes. Tu tens alguma consideração final para este momento? Tenho, Aline. Primeiro, agradecer a vocês. Eu sempre digo isso, assim, o momento mais importante do nosso trabalho no Sebrae é quando a gente está falando diretamente para os empresários, né? É quando a gente está ali Muito bom. na relação próxima com eles. Então, eu super agradeço a oportunidade. Fiquei feliz que a minha voz voltou, né? Que eu tô saindo de uma amidalite, mas tá tudo bem agora. Foi ótimo, porque a gente conseguiu fazer. Então, minha fala aqui final para vocês é que nós estamos muito juntos. Então, aproveitem os nossos canais online, aproveitem o nosso 0800 570 0800, aproveitem os nossos grupos online para compartilhar não só as suas dúvidas, mas também as angústias, os medos, as vitórias, né, nesse momento
de desafio que nós estamos vivendo. Mas o mais importante é dizer que nós estamos vivendo juntos, né? Que nós estamos genuinamente junto com vocês, 24/7. A gente diz que a gente tinha um horário comercial antes, né? Mas Da agora, pandemia. Agora a gente está 24/7 com agora. vocês. Todo mundo que conhece o Sebrae sabe da nossa verdade na preocupação com os pequenos negócios. Então, estamos muito juntos. Aproveitem o Sebrae em todos esses canais que a gente oferece. Obrigada, Andressa. Também aproveito para estar informando que teremos mais uma série para retomada segura para os microempreendedores individuais da área de alimentação. Este webinar será hoje às 16 horas, também na nossa loja Sebrae. Ao acessar a loja Sebrae, você também verá que nós temos oficinas via WhatsApp, a qual será Finanças sem segredo, organização e disciplina, como fazer diário de caixa e o Descomplica MEI. São oficinas gratuitas que você pode estar realizando dentro do seu celular, pelo WhatsApp, mais uma comunidade que o Sebrae está levando para os nossos clientes, que é a qual ele pode estar realizando alguma outra atividade, mas ao mesmo tempo está acompanhando todo esse curso no decorrer do período, que normalmente está sendo um dia, e ali fica depois para tirar dúvidas. Então, aproveite, faça esta oficina, que é onde está de comunidade para você e gratuito, tá ok? E adquirir conhecimento cada vez mais para poder estar melhorando seus negócios. O Sebrae também lançou consultorias online para estar orientando os empresários para a retomada dos seus negócios durante esse período aliás, da pós-pandemia, né? Porque precisa estar retomando com todos os cuidados que nós estamos falando. Então, foi um material que nós estamos nos baseando, que foi feito pelo Sebrae para mais de 30 segmentos, certo? Esse agendamento para a consultoria online você pode estar fazendo pelo 0800 570 e 0800. Também nós temos o serviço para aqueles empresários que estão com dificuldades de implementar essas boas práticas sanitárias. Acesse o nosso canal 0800 570 e 0800, que nós também temos uma solução para você ajudá-lo e apoiá-lo nessa parte da implementação das boas práticas do seu negócio através de uma ferramenta que chamamos do Sebrae Tech. Então, repito, 0800 570 0800. Você pode estar ligando para este telefone e também pode estar mandando uma mensagem via WhatsApp. E agradeço a todos os presentes e que possamos estar sempre juntos. E muito obrigada a todos e um bom dia. Obrigada, gente. Um beijo, Tchau. terra linda. Tchau, Tchau. tchau, Andressa.